Olá, tudo bem? Nós recebemos a visita aqui da Rádio T de um dos deputados mais atuantes na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Anibiele Neto, uma lenda viva do MDB do Paraná, que traz já de berço esta paixão pelo movimento MDBista e também pelo povo do Paraná, não é isso, deputado? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ponciano, um prazer estar falando com você pela vez primeira aqui na Rádio T. Saúdo, acompanho o teu trabalho, quero dizer da satisfação de estar hoje conversando com você, nos apresentando para aqueles que não nos conhecem, contando um pouco da história, da luta, dos sonhos, dos desafios que você militar na vida pública, como deputado estadual, ter a honra de representar a população paranaense é algo muito prazeroso, mas tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, tem as suas estratégias, né? E nós, na condição de deputado de quarto mandato, estamos hoje numa condição da base do governador Ratinho, trabalhando pelo Paraná naquilo que entende que é correto, que é salutar, e nos preparando para o pleito que vai acontecer esse ano, dentro da independência que temos no nosso partido, o MDB, partido ao qual eu milito desde a juventude, que faz parte do meu sangue, do meu coração. Meu avô foi um dos fundadores do MDB em 24 de março de 1966, e na sequência meu pai pôde representar a população paranaense por muito tempo, e nós, que nunca imaginávamos poder entrar na vida pública, acabamos, pelas coisas da vida, depois de me formar em veterinária, depois de fazer direito, colocar o nome à disposição. Acabamos nos elegendo em 2010 com 60 mil votos em 128 municípios. Na sequência, o único deputado do MDB que não concordava com aquela estratégia do governador Beto Richa, e nos colocamos à disposição à oposição. E naquele momento fazendo os enfrentamentos que deveriam ser feitos. Acabamos trabalhando pela candidatura própria do MDB, acabamos ganhando uma convenção e não fomos felizes na eleição, embora eu tenha feito 49 mil votos, aumentar o número de município, e na sequência me tornei líder da oposição, algo que eu tenho muito orgulho ao governo Beto Richa. Saber cobrar, saber dar alternativas, isso faz com que um político cresça. Costumo dizer que uma mulher, para se tornar um ser melhor, ela tem que dar a luz, a fêmea dar a luz. Claro, respeitando aquelas que às vezes têm algum problema e não podem, mas ela ser completa. E o político também, saber fazer oposição e saber ser a situação. Saber a hora de você retirar o pé, você colaborar, você falar para o governador, não faça isso, como eu fiz na época que o governador Ratinho Júnior queria fazer uma taxação no agro. Eu sou presidente da Comissão da Agricultura e Pecuária da Assembleia Legislativa pelo 8º ano seguido. Portanto, fui durante 2 dias, 3 vezes falar com ele. Tenho certeza que fui um dos que fez com que ele retirasse aquele projeto. Ele queria o quê? Ele queria pavimentar as estradas rurais. Não vamos ter dinheiro, Anibiele. Como fazemos? Hoje a realidade do agro é diferente. Existe uma estrutura mais pesada. Nós temos que ter um pavimento melhor. Governador, vamos atrás de empréstimos, vamos atrás de financiamentos, mas não vamos sangrar um pouco mais o nosso agricultor. E deu certo. Hoje muitas cidades existe a pavimentação rural, outras tantas têm projetos, outras tantas estão na expectativa, mas um caminho que deve ser feito. Na sequência, acabamos apoiando o meu amigo João Arruda em 2018, e mesmo não ganhando, o João saiu muito maior, mas acabou depois disputando a prefeitura de Curitiba, e hoje está fora da vida pública, embora continue meu amigo, alguém que eu converso a cada 30, 60 dias, gosta da política, quer dar suas informações, as suas opiniões, e nós continuamos na labuta. Como presidente estadual do MDB, que fiquei durante 4 anos, fiz o encaminhamento, a discussão, para que o MDB aceitasse o convite do governador Ratinho para participar do governo. E ouso dizer, meu amigo Ponciano, que o segundo governo do Ratinho foi muito melhor do que o primeiro,
Porque o MDB estava lá na figura do meu amigo secretário Rogério Carboni, que fez um trabalho fantástico. Todo o recurso que era aportado na sua secretaria, ele viabilizava na ponta em políticas públicas, como creches, como CREAS, como CRAS, e isso está pipocando nos 4 cantos do estado. E nós temos sim hoje, devido ao trabalho que fizemos na presidência, com toda a executiva, com todo o nosso diretório, porque política não é uma pessoa, política é grupo, nós, passando para o meu amigo da juventude, o deputado Sérgio Souza, tivemos um terreno fértil que possibilitou o retorno de lideranças como o ex-governador, senador Álvaro Dias, e também o ex-vereador, deputado estadual, deputado federal, ministro, secretário de Estado e prefeito de Curitiba por 3 vezes, Rafael Greca, que se coloca como uma alternativa nas próximas eleições. Inclusive, nesse sábado, dia 20, nós faremos sim o lançamento da pré-candidatura do Rafael Greca, lá na Sociedade Italia em Curitiba, aonde apresentaremos ideias, sugestões, recebendo propostas dentro de um programa que o Rafael Greca fez quando foi candidato em Curitiba, chamado Fala Curitiba, e agora é o Fala Paraná. Sugestões, ideias, aquilo que é importante em infraestrutura, em políticas na agricultura, na saúde, na educação, na criação de emprego, na dignidade, políticas sociais. Sem sombra de dúvida, é um momento muito feliz do nosso MDB. Temos aí uma chapa completa de candidatos a deputado estadual e federal e temos a perspectiva de crescer em qualidade, em quantidade, dando essa alternativa à população. Mas como, Anibele, você vai falar? Você faz parte da base do governador Ratinho, o Ratinho declarou que é outro candidato, outro pré-candidato, e eu digo, sem medo de nenhum tipo de retaliação, porque aprendi ao longo da minha caminhada que a maior malandragem é jogar limpo. O governador disse lá atrás que tinham 3 candidatos, o Alexandre Cury, Rafael Greca ou Guto Silva. Eis que nenhum dos 3 é o Sandro Alex, é um direito dele, é um direito, porque é governador, muito bem avaliado, 85%, mas nós também, dentro da nossa caminhada, temos um pré-candidato. As convenções vão vir, vamos ver como é que isso vai acontecer. Queremos sim lançar o Greca e escutar o Paraná, escutar as 399 cidades, as suas necessidades. O Paraná evoluiu muito nesses últimos 7 anos e meio. Na condição de presidente da Comissão da Agricultura e Pecuária, tive orgulho de fazer a maior audiência pública que a Assembleia Legislativa fez até hoje, dia 28 de agosto de 2019, onde naquele momento o governo entendeu a importância de se retirar a vacinação da aftosa. Naquele momento o governo entendeu que tinha que fazer concurso, fortalecer as barreiras, fazer parcerias público-privadas para que o Paraná pudesse tirar a vacinação. Passado 2 anos recebemos um selo da Organização Internacional de Episiotias, dizendo que o Paraná estava livre da aftosa sem vacinação. Isso, do ponto de vista prático, significa investimentos de empresas, de paranaenses, de fora do Paraná, de fora do Brasil. O PIB do nosso estado, nos últimos 8 anos, cresceu de 400 bilhões de reais para 800 bilhões. O que isso significa? Significa que mais dinheiro circula na economia e automaticamente precisa de infraestrutura, precisa de energia. E aqui nós temos também que falar desse problema, que é uma realidade na ponta dos nossos agricultores. A questão da Copel, que lá atrás existiam os copelianos, aquelas pessoas que conheciam a realidade, aquelas pessoas que sabiam chamar as pessoas pelo nome, quando caía a luz sabia onde que era a árvore, onde que tinha que ir lá cortar. Hoje essas terceirizadas são uma verdadeira vergonha, usam GPS, não conhecem as pessoas, não sabem os caminhos, e isso está atrapalhando muito quem produz. O governo do estado, com orgulho, bate no peito e diz que foi investido não sei quantos milhões no trifásico. E foi feito, mas daí de ligar o trifásico até a propriedade, ele não consegue, porque muitas vezes o agricultor não tem a condição, e aí nós brigamos, cobramos. O governo do estado, através da Copel, criou uma política pública onde 50%
era dado e 50% financiado, subsidiado a juros zero. Mesmo assim as coisas não estão acontecendo, porque a realidade na ponta para o nosso agricultor ela está ruim. Embora uma safra boa, o preço está ruim, muito pouca sobra. Então assim, é um desafio que nós temos que colocar nesse processo eleitoral. Libeli, você votou pela corporação? Votei. Ainda não me arrependi. Ainda não. Porque acreditei no que o governador Ratinho disse, quando ele falava que não tínhamos condições de renovar os ativos do Paraná. O que são os ativos do Paraná? As usinas hidrelétricas. E aí seria feito um leilão e os tigres asiáticos, os europeus poderiam comprar, como em outros estados aconteceu. Portanto, a única alternativa era fazer a corporação, onde o Paraná continuaria sendo o maior acionista, mas não mais o acionista majoritário, tendo o Golden Share, que é o poder de veto. Daqui a alguns dias vai ser feito um investimento muito forte, aqui ao lado, em Mangueirinha, né? Na capacidade de geração de energia. Isso tudo é bonito, mas nós temos sim que ver hoje esse problema. Outras alternativas foram feitas, como as placas solares. Eu mesmo sou produtor, eu tenho minhas placas solares, me ajudou muito essa questão em baixar o custo, mas outras pessoas não têm. É uma realidade, temos que diversificar, e são desafios porque, como tudo que você faz, ainda tem muita coisa para fazer. Portanto, a gente tem sim que dizer da importância desse pleito que vai ter esse ano, que as pessoas que estão nos assistindo saibam da importância de votar em pessoas honradas, digas que conhecem a realidade, que fazem a política de verdade, não aqueles que só ficam no Facebook falando um monte de coisa e muitas vezes a vida particular dessa pessoa não é aquela maravilha. Mas são os desafios e a gente se coloca à disposição, meu amigo Ponciano, para continuar essa boa conversa. Olha só, vocês já puderam ver um pouco da atuação do deputado. O deputado é muito firme nas suas convicções, naquilo que acredita, e também quero até agradecer, Anibele, porque foi também a tua assinatura, o teu aval como presidente do MDB na época, que deu condição para nós aqui em Cantagalo reacender a chama do MDB, que fez o prefeito e o vice lá em 82, emancipado, em 83 aqui, e 6 vereadores do MDB naquela época. 6, e depois ao longo do tempo foi se esvaziando, esfarelando, e daí só era coadjuvante onde os outros usavam o partido. Dessa vez fomos lá, tivemos uma participação ativa, tivemos novamente a representatividade no Poder Legislativo, a gente está hoje como vice-prefeito e foi também através do teu diretório, da tua assinatura, do deputado Sérgio Souza, que nos avalizou para realizar esse trabalho aqui. E é por isso que hoje o Anibele está aqui, faz campanha em todo o Paraná, tem representatividade, e quero falar agora do passaporte equestre, que é uma das principais leis que você criou, a Lei 20.962/2022. Nos fale mais a respeito desta lei, Anibele. Veja, é uma lei muito interessante e inovadora no nosso Brasil. Uma vez fazendo o exame de mormo e de anemia infecciosa e protocolando na ADAPAR, todo o rebanho do produtor, você paga um valor, que chama-se o passaporte. E durante um ano, exatamente um ano, você tem a possibilidade de tirar o GTA online. Portanto, é uma ferramenta que ajuda muito a vida daqueles que gostam das cavalgadas, das tropeadas, dos CTGs. Às vezes você está ali numa sexta-feira, depois do almoço, e descobre que vai ter uma cavalgada, uma tropeada ou um CTG, algum amigo teu convida, e aí você tem que muitas vezes ir na unidade da ADAPAR para tirar fisicamente o GTA, para poder transportar seu animal, para poder participar, para depois voltar. Isso facilita, isso tem que também ser divulgado, e eu agradeço a oportunidade que você nos está dando, e vou deixar uns folhetos aqui com você, para distribuir nas casas agropecuárias, porque existe exatamente a maneira de você facilitar a sua vida e poder participar desse processo. Então é uma lei interessante, eu fico muito feliz de ter sido provocado até pela ADAPAR, para que a gente pudesse, na condição de presidente da Comissão da Agricultura,
fazer essa política pública, e são lutas que melhoram a vida das pessoas. Trazer o recurso é importante, mas também fiscalizar, mas também saber harmonizar, às vezes, algumas divergências. Isso tudo faz parte do aprendizado que temos ao longo da caminhada. Costumo dizer que ao longo da vida você perde a saúde, ganha experiência. Você tem mais traquejo, você tem mais conhecimento, você sabe a hora de avançar, sabe a hora de segurar. Isso faz parte da vida. E a gente se sente hoje, no 4º mandato, com uma condição muito positiva, muito feliz, muito alegre, ajudando muitos municípios. Falei ali na outra anteriormente que tive votos, 60 mil votos, com 128 municípios. Nessa última eleição eu tive 49 mil votos em 353 municípios. Quer dizer, então o nosso trabalho ele acabou sendo conhecido aí quase todas as regiões do estado do Paraná. E o nosso desafio, porque o homem, o ser humano, ele deve ser movido com sonhos, com ideais, com foco, para que você possa correr, tocar em frente, ir atrás do teu sonho. A gente quer sim poder tentar fazer voto em todas as cidades, poder sim ter uma votação bacana, mas valorizar tudo isso em favor daquelas pessoas que acreditam na política como forma de melhorar a vida das pessoas. Esse é o desafio. Enquanto nós tivermos capacidade de se indignar com as coisas erradas, nós temos que estar na luta. E a gente aproveita para convidar aqueles que às vezes estão nos escutando, que não gostam de política, que acham que política é tudo igual. Você tem um dom que Deus te deu. De repente esse dom é você se aperfeiçoar, estudar, fazer cursos. Nosso partido, o MDB, Ponciano, tem a Fundação Ulisses Guimarães, que faz cursos gratuitos de oratória, de formação política, para que você possa se preparar e você poder se apresentar para as pessoas, poder falar dos teus sonhos. Cada pessoa tem uma história, uma vida, e ao longo da vida ela tem a relação com bandeiras como saúde, como educação, como agricultura, como artesanato, como esporte, como algo que você, ao longo da sua vida, você se identifica. Em cima disso, fazer projetos, fazer propostas. Não é vergonha você ir na internet e ver leis que deram certo em outros municípios, outros estados, fazer, apresentar, defender. Isso faz com que lá na frente a gente olhe para trás e diga, valeu a pena. Esse é o desafio, esse é o sonho, é isso que a gente busca. E o prazer é muito grande de estar conversando com você, meu amigo. Anibiele, obrigado pela visita. Eu quero, nesse momento, perguntar o que eu acho que quase todos já sabem, né? O senhor, novamente, é pré-candidato a deputado estadual, vai concorrer. Deixa aqui também a sua região, a região que o senhor atua aí. Todo mundo sabe, né, que ele vem aí da região sudoeste, mas hoje tem uma atuação em praticamente todos os municípios do estado, né? Mas aqui em Cantagalo, Laranjeiras do Sul, Candói, onde o senhor também tem bastante vínculo, fique à vontade para deixar as suas considerações e a sua mensagem. Veja, Ponciano, na vida eu criei um hábito que no ano da eleição, o mês de janeiro, eu coloco numa balança saúde, família, capacidade de se indignar e a vontade de continuar. Enquanto isso puder estar valendo, a gente continua. Eu, há 17 anos atrás, eu tive um câncer no joelho. Era para ser benigno e foi maligno. Portanto, eu tive que fazer o tratamento, quimioterapia, botar uma endoprótese, uso muleta. Graças a Deus fiz esporte na minha vida inteira e tenho condições de aguentar o tranco. Mas também servir como um exemplo de superação, como alguém que acredita que é possível, apesar das dificuldades que todos têm. Porque Deus nos dá desafios, eu acredito piamente nisso, que nós temos que superar, nós temos que servir de exemplo. Então, quanto você tiver essa capacidade, e como eu disse anteriormente, política é um grupo, e aonde a gente tiver lideranças, amigos, pessoas que entendam que nós temos que continuar, nós nos colocamos à disposição, sim. Eu tenho vontade de continuar podendo representar a população paranaense. Eu tenho vontade de continuar participando dos avanços maravilhosos que o Paraná tem tido. E isso faz com que a gente continue vivo, com vontade
muitas vezes deixando a família, muitas vezes deixando de ir em compromissos particulares por algo maior, por algo que é o bem comum. Então a gente se coloca assim à disposição, mas fazemos parte de um partido. O único partido que tive na minha vida foi o MDB. Eu tenho orgulho dessa história. Quando eu vou a uma cidade, eu quero saber de como estão os MDBistas. Tanto é que você estava narrando a história do MDB de Cantagalo e nós, na nossa presidência, acabamos. Não, nós temos que reorganizar, porque é através de um partido que você consegue se apresentar. O dia que mudar a legislação, que não precise participar de um partido, é outra história, mas na legislação atual precisa dessa forma. E a gente fica muito feliz que o MDB hoje tem vereador, o vereador hoje tem um vice-prefeito, alguém que a gente conhece, que a gente admira, que tem sonhos e que continua na luta. Então, Ponciano, eu quero aqui pedir a Deus que te abençoe, que você continue trabalhando. Sei das tuas amizades, dos teus compromissos, mas a gente se coloca à disposição para ser mais alguém que possa colaborar com o crescimento deste município, que é um município que está à beira da rodovia, de gente honrada, séria, digna, que todo mundo que puder ajudar, colaborar, sem sombra de dúvida, faz a diferença.